Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cris, trabalho na Rede Municipal de Educação e estou junto à professora Fabiana em uma linda aventura do conhecimento com os alunos do terceiro ano. É muito bom estar aqui. Prontos para dar início a mais uma aula bem divertida? Espero que sim! Hoje vivenciaremos momentos incríveis. Em nossa aula de língua portuguesa, vamos conhecer um gênero textual muito bacana que nos instrui e informa. Na aula de História, vamos aprender um pouco sobre os monumentos históricos que existem na cidade de Uberlândia. Em Geografia, teremos a oportunidade de aprender sobre os processos naturais e históricos que atuam na produção e na mudança das paisagens naturais e antrópicas. O nome parece difícil, mas não é nada complicado. Fiquem tranquilos. Lembre-se de pegar o lápis, borracha e o caderno. A nossa aventura já vai começar! Olá, vocês já estão aí? Eu estou aqui, escrevendo no meu diário. Vocês se lembram do nosso combinado na aula passada? Fiz um compromisso com vocês, que nós faríamos um diário. E no meu, contarei todas as nossas aventuras. Eu disse que tinha um belo caderno e usaria para esse fim. Ele foi um presente de uma grande amiga, uma pessoa por quem tenho grande carinho. E resolvi usá-lo para escrever nossas memórias. Olha como ele está ficando. Já escrevi bastante coisa. Veja como eu fiz a capa dele. Olha como ele é lindo. Ah, e vocês? Já iniciaram o diário? Não se esqueçam, combinado é combinado. E suas professoras ficarão felizes em conhecer o diário de vocês. Já colocaram alguma foto ou uma gravura? Nesses últimos dias, aconteceu alguma coisa importante que vocês gostariam de compartilhar em suas anotações? Receberam alguma notícia? Sim, um fato novo, uma reportagem ou alguma coisa que assistiram lá na TV. Ou ainda, algo que vocês ouviram e consideram importante para registrarem em suas recordações. Observem uma figura que eu vou mostrar para vocês. O que nós vemos aqui? Nós vemos várias pessoas lendo notícias de várias maneiras. Temos pessoas lendo jornais, temos pessoas vendo tablet, rádio, computador, a internet, enfim. Turma, as notícias são informações de um fato novo que despertam o interesse do público e podem ser divulgadas em jornais escritos ou falados e em revistas. Atualmente, temos que ter cuidado quanto à veracidade das informações. Ou seja, temos percebido que há muitas notícias que não são verdadeiras, não são de uma fonte confiável. E compartilhar notícias falsas, além de dar a maior confusão, também é um crime, sabiam? Aí na sua casa, qual é o meio de comunicação que vocês mais utilizam? A TV? O celular? Podemos dizer que nos dias atuais há um grande número de pessoas que possuem aparelho celular e isso não quer dizer que seja apenas para o uso de chamadas telefônicas e conversação. Bom, mas também é um instrumento de trabalho. E vocês aí na sua casa, como ficam sabendo das notícias que acontecem na cidade? Através de jornal escrito, pelos noticiários da televisão, do rádio ou no celular através da internet? Seja qual for o meio, alguém precisou pesquisar e escrever sobre o assunto da notícia. Vocês concordam com isso, não é? Em uma aula passada, aprendemos sobre o que a pesquisa, como ela é feita e que ela também é um gênero textual. E hoje vamos conhecer mais um gênero textual, a notícia.
Para que uma notícia chegue até nós, ela passa por diversas etapas. É um trabalho muito sério. Será que conseguimos criar nossa própria matéria? Matéria, professora? Ah, isso quer dizer criar uma reportagem. Que tal criarmos um texto bem legal, uma notícia só nossa? Vamos pensar juntos. O que vocês acham de falarmos sobre um grande acontecimento? Pode ser algo que já aconteceu ou algo que ainda vai acontecer. Um evento ou, quem sabe, um passeio. Isso, sim! Vamos organizar tudo o que precisamos para começar nosso texto, nossa notícia. Ah, e não podemos esquecer, as pessoas se interessam por notícias que possuem uma manchete, um título que seja interessante, que seja curioso e desperte para a sua leitura. Por isso, devemos nos preocupar com a escolha do título antes de escrever a notícia. Vamos agora aprender como escrever essa notícia. Notícia. Como é que nós vamos escrever? Lembram-se que nós dissemos que há um corpo para esse texto e que todo texto segue regras? Então, o que vai acontecer na nossa notícia? O que será que nós poderíamos fazer? Já decidimos que será um passeio. Ah, um passeio. Então, a nossa notícia será sobre um passeio. Com quem vai acontecer esse passeio? Gente, com os alunos do terceiro ano. Quando vai acontecer esse passeio? Bom, pensando bem, agora não é um momento de passear. Então, quando terminar o distanciamento social. Onde vai acontecer? Aonde nós iremos, crianças? Onde será o nosso passeio? Nos lugares históricos da nossa cidade. Temos visto tanto, aprendido tanto, a gente precisa visitá-los. E como vai acontecer esse passeio? Como é que nós vamos ir a esse passeio? Provavelmente em pequenos grupos. Já imaginou todos os terceiros anos juntos, num único lugar? É muita escola, muito aluno. Seria impossível. E por que nós faremos esse passeio? Vai fazer parte da nossa escrita, para aprendermos mais sobre a nossa comunidade. Olha que interessante. Crianças, esse é o corpo que nós vamos dar à nossa notícia. Precisamos colocar ao escrever o que vai acontecer, com quem vai acontecer, quando vai acontecer, onde vai acontecer, como vai acontecer e o porquê. E lembrando, começaremos com um belo título para que chame a atenção de outras pessoas. Agora, crianças, a partir do que aprendemos, vamos elaborar a nossa notícia, com todas as regrinhas de pontuação e escrita. Vamos lá? Me acompanhem. Olha, esses somos nós. Provavelmente iremos num ônibus, numa van, não é? Então vamos, passeio volta às aulas. Começou a nossa manchete já. Crianças dos terceiros anos da rede municipal visitarão o Palácio dos Leões e a Igreja do Rosário. Que legal! E agora? Lembram do corpo? A gente já tem o título. Agora a gente precisa escrever a nossa manchete. Nós já sabemos para onde vamos, o que vamos fazer e como vamos. Então, o texto ficaria mais ou menos assim. As professoras Cris Coqueiro e Fabiana, porque a gente não pode deixar a professora Fabiana de fora, não é? Através da videoaula na plataforma Escola em Casa, convidaram os alunos dos terceiros anos para conhecerem lugares considerados marcos de memória de nossa cidade. Por exemplo, o Palácio dos Leões e a Igreja do Rosário. Ressaltaram que o passeio deverá ser quando for decretado o fim do isolamento social. E ainda, os alunos devem ser acompanhados por seus responsáveis.
Será uma fantástica aventura pelo conhecimento. Então, crianças, nós construímos a nossa notícia com todos os itens que aprendemos anteriormente, falando de onde, de como e o porquê nós estamos fazendo o nosso passeio. Viram que bacana que ficou nossa notícia? Não vejo a hora de fazermos esse passeio. Ai, será maravilhoso. Agora, quero compartilhar com vocês um vídeo da TV Universitária, mostrando um pouco de como é feito o trabalho dentro das emissoras de TV e rádio. Há mais de 2 décadas, a TV Universitária, comprometida com a informação, cresce ao lado do público. Cria, experimenta, inova e divulga conteúdo educativo e cultural. É nessa mesma sintonia que a Universitária FM caminha. Com uma programação diferenciada, a emissora produz e veicula programas de diversos gêneros. Programação educativa e de qualidade. Rádio e TV Universitária de Uberlândia. Pessoal, é muito interessante, há muita gente envolvida, muito trabalho para que as notícias e as nossas aulas cheguem até vocês. São muito importantes o trabalho e a participação de todos nesse movimento que nos enriquece cultural e socialmente. Gostaram de aprender mais sobre como escrevemos as notícias? Irão registrar isso em seus diários? Que bom! Vamos a mais um dos nossos combinados, ó! Gostaria que vocês elaborassem uma notícia com algum acontecimento do seu dia a dia. Peçam a ajuda de alguém aí da sua casa para a elaboração dessa notícia. Ela pode ter acontecido ou ainda vai acontecer, assim como o nosso passeio. Sugiram que façam um lindo desenho ilustrando o que escreveu ou tire uma foto para compartilhar com seus professores, assim que for possível, não é mesmo? E lembre-se, as fotografias são registros importantes de nossa história. Por falar em história, crianças, sabe quem me enviou umas fotos muito interessantes esses dias? A Juju. Sim, a nossa amiga, a contadora de histórias. Ela enviou umas fotos dela em alguns lugares bem interessantes aqui de Uberlândia. Lugares considerados como marcos históricos. Sabe o que isso significa? Que esses lugares têm uma importância cultural e histórica para a nossa cidade. A Juju ama conhecer lugares novos e ama conhecer sobre as pessoas que vivem nesses ambientes. Vamos ver as fotos que ela nos enviou? Será que descobrimos que lugares são esses? Vamos ver? Gente, olha só, a Juju passeou bastante, hein? Olha o tanto de lugar que ela foi, mas ela gosta de fazer uma pose. Nossa, quanto lugar bonito! Que dia lindo era esse, não é verdade? Vocês conseguem reconhecer algum lugar aí? Eles estão todos aqui em Uberlândia. E Juju, muito colorida como sempre, né? A descrição em pessoa. Ela é uma amiga muito querida. Gente, essa Juju é muito divertida. E aí? Vocês reconhecem esses lugares? Sabem onde ficam?
Quem sabe ainda não ouvi? Peraí. Onde mesmo, crianças? Um dos lugares é a Praça Rui Barbosa, mais conhecida como Praça da Bicota. E o outro lugar é o Museu Municipal de Uberlândia. Esses lugares são considerados marcos históricos. São muito significativos para a nossa comunidade. Fazem parte da nossa história, de nossas raízes. Vamos observar mais um pouquinho. O Museu Municipal de Uberlândia está localizado no antigo prédio do Palácio dos Leões, na Praça Clarimundo Carneiro, que fica na região central de Uberlândia. Foi construído entre os anos de 1916 e 1917 por Cipriano Del Fávero e foi tombado pelo Patrimônio Histórico Municipal em 1985. A partir dessa data, ele não poderia ser destruído ou modificado, apenas preservado e restaurado, para que futuras gerações apreciem sua beleza arquitetônica e histórica. Nesse prédio foi a sede da prefeitura de nossa cidade e também já abrigou a Câmara Municipal e ainda, por um breve período, também foi o espaço da Biblioteca Municipal. Nos últimos tempos, tem sido utilizado para exposições cenográficas através de acervos que contam a história da nossa gente. Visitar o museu nos propicia uma viagem incrível ao passado, aos costumes e vivências das épocas então contextualizadas ali. Ao visitarem um museu, vocês poderão encontrar lá objetos que foram de uso cotidiano e que retratam aspectos da vida rural e urbana de nossa comunidade de ontem e de hoje. Vivências, crenças e costumes que consolidaram o nosso jeito todo especial de ser. Muito interessante, vocês não concordam? Conhecer os lugares que compõem o conjunto histórico e arquitetônico da nossa cidade é simplesmente incrível. Agora, vamos falar da Praça Rui Barbosa, onde a nossa querida Juju parecia estar bem à vontade. Para isso, vamos assistir a um vídeo que nos conta um pouco de como foi o surgimento desse lugar tão importante para a nossa comunidade. Agora, no Baú do PH, uma matéria que nos convida para relembrar bons momentos do passado da nossa querida Uberlândia. Olá, vou abrir agora o meu baú com um assunto que muito me alegra, Praça Rui Barbosa. E por que me alegra? Porque nasci ali pertinho, na rua Silviano Brandão. Rui Barbosa foi um político, jornalista, uma pessoa que marcou o seu nome na história brasileira. Aqui em Uberlândia, o seu nome foi colocado numa praça cujo nome hoje parece até esquecido. Quase ninguém fala em Praça Rui Barbosa. Todo mundo fala na Praça da Bicota ou na Praça da Igreja Nossa Senhora do Rosário ou São Benedito. Vamos ver cenas que mostram, que evidenciam esse fato. Rui Barbosa de Oliveira nasceu na Bahia em 1849. Político, advogado e jornalista, Rui Barbosa tinha grande interesse nas causas sociais e pregava sempre a igualdade entre os homens. Participou de mudanças históricas no país, como nas campanhas pelas eleições diretas, no processo de abolição da escravatura, na defesa à teoria brasileira de igualdade entre as nações, na elaboração da reforma eleitoral, reforma de ensino e na nova Constituição. Rui Barbosa faleceu em 1932, aos 73 anos de idade, deixando uma vasta bibliografia. Seu nome é encontrado em diversas ruas, praças e avenidas do país, inclusive em Uberlândia. Aqui,
A praça que leva seu nome é também conhecida como Praça da Bicota. A sorveteria foi inaugurada no ano de 1976. Esse ano ela estará completando 33 anos no mês de agosto. Há 33 anos atrás, era bem diferente, porque a cidade em 33 anos mudou muito, né? Aqui não existia, na realidade, essa praça. Era uma rua onde a gente era estabelecido. Em 84, quando Zaire Rezende foi prefeito, na primeira gestão dele, é que ele fez o calçadão, mas era assim, frequentado pelos jovens da época, né? Universitários, os adolescentes, as pessoas se reuniam. Então era um ponto de encontro da juventude da época, porque não existiam shoppings. A família uberlandense, os avós, os pais, hoje aquelas pessoas que eram os adolescentes são os pais que trazem seus filhos e continua assim, a mesma frequência. Observem como é bom conhecer nossa história e tudo ao seu redor. Agora, quando vocês passarem pela Praça Rui Barbosa, lembrarão da sua história e terão novos olhares para aquele espaço. É na Praça Rui Barbosa que acontece uma grande tradição, a Festa do Congado, uma das maiores manifestações culturais de Uberlândia, pois é nesse espaço que está localizada a Igreja do Rosário. A Igreja do Rosário recebe todos os anos os ternos de Congada no mês de outubro, para celebrar essa grande festa que é símbolo da resistência negra e patrimônio imaterial da cidade. Quanta coisa acontece ali! Por isso, é importante conhecer e aprender tudo sobre isso. A praça é também um local para lazer, encontro de famílias e pessoas de todas as idades. Temos em Uberlândia muitos lugares, muitos. Alguns já vimos hoje, mas vamos deixar essas outras visitas para uma outra ocasião. Isso mesmo, nós temos um museu virtual que conta muito da nossa história. E vocês podem visitá-lo daí, da sua casa mesmo. Basta acessar o site que eu vou mostrar para vocês. www.museuvirtualdeuberlandia.com.br. Vamos de novo? www.museuvirtualdeuberlandia.com.br. Lá vocês vão encontrar muita história. E se desejarem também, no site da nossa cidade de Uberlândia, www.uberlandia.mg.gov.br, também tem um acervo maravilhoso sobre as festas e acontecimentos e lugares históricos da nossa cidade. Pessoal, estamos falando sobre lugares, pessoas e suas vivências. Vamos conversar um pouco sobre paisagens e as suas transformações? Sim, porque paisagem, para a geografia, significa duas coisas. Tudo aquilo que os sentidos humanos, tato, audição, olfato, visão, podem captar, e tudo aquilo que a sua visão consegue enxergar, tudo isso é paisagem. Elas fazem parte da transformação que acontece ao nosso redor, seja ela econômica ou mesmo cultural. Todas essas situações contribuem para que o ambiente físico mude. O ser humano sempre modifica o lugar onde vive. Acabamos de conhecer a história do nosso museu municipal. E para que aquele prédio se tornasse um museu, aconteceu um ato de tombamento.
espera aí, ninguém empurrou ele não. Isso quer dizer, foi criada uma lei, um ato de reconhecimento do valor histórico, artístico ou cultural, para que o prédio seja preservado e tornando o patrimônio oficial público. Porque, se não fosse assim, os homens poderiam destruí-lo ou modificá-lo. Não iriam mantê-lo do jeito que é. Porém, devemos entender que, na maioria das vezes, as transformações que ocorrem são com a finalidade de melhorar o lugar. Para entendermos como tudo acontece, a gente precisa entender, compreender o que é uma paisagem natural e o que é uma paisagem antrópica. Lembra? Falamos sobre isso no começo da nossa aula. Observemos. Paisagens naturais. Paisagens naturais, ela apresenta somente elementos da natureza. Ou seja, é um lugar onde o homem não tocou, onde o homem não arrancou a árvore, onde ele não colocou uma cerca. Mais ou menos por aí. E as paisagens antrópicas, elas apresentam a ação realizada pelo homem. Exemplo, plantar e derrubar árvores. Quando o homem vai e ele retira aquela árvore e planta outra em seu lugar, a ação já foi humanizada. Então, ela já teve a interferência do homem. Ela já não é mais uma paisagem 100% natural, porque ela teve a interferência do ser humano. Uma paisagem natural é um ambiente composto pela existência de elementos da natureza e que não sofreu intervenção humana, mantendo conservada as suas características naturais em sua composição. Já nas paisagens antrópicas, esse nome complicado aí, que também podem ser denominadas de paisagens humanizadas, paisagens culturais ou paisagens artificiais, é aquela que ocorreu a interferência humana. Podemos dizer que enxergamos um número expressivo de elementos construídos pelo ser humano, tais como prédios, rodovias, indústrias, etc. Destacamos que nas paisagens naturais não vemos a interferência humana, apenas as transformações causadas pela própria natureza. Enquanto que nas paisagens antrópicas ou humanizadas, sempre existe alguma ou muita interferência do ser humano. Ele, o ser humano, transforma as paisagens das cidades quando ele abre novos bairros, substitui construções antigas por outras novas, constrói, revitaliza ou amplia ruas e avenidas, quando constrói áreas industriais no município e assim por diante. No campo, ele modifica a paisagem quando retira florestas para plantar lavouras ou formar pastagens. Exploram recursos minerais como metais ou minérios encontrados abaixo do solo, assunto apresentado na aula passada, quando aprendemos sobre os minérios e sua utilidade na indústria. E quando constrói usinas hidrelétricas nos cursos dos rios. São muitas as interferências do homem na natureza. E quando falo homem, é no modo geral da humanidade, homens e mulheres. É interessante perceber que mesmo uma árvore, se foi plantada pelo homem, como nós já vimos, é modificada para atender o ambiente, ela já não é mais considerada natural. Vamos observar algumas fotos. Na primeira foto, apreciamos uma linda cachoeira. Podemos observar que não existe nenhuma interferência humana nessa paisagem. A segunda foto é de uma hidrelétrica, que foi construída ao longo de um rio. Ela parece uma cachoeira, mas foi construída pelo ser humano. E a terceira foto? Vocês se recordam da aula sobre o milho? Vimos nela uma linda plantação, não é mesmo? Essa plantação é natural ou humanizada? O que vocês acham? Sim, perfeito. Vocês acertaram. Ela é uma paisagem humanizada, pois foi plantada naquele lugar para atender a uma necessidade. Ou seja, ela tem um objetivo específico.
Agora, observem as fotos a seguir. Essas imagens são alguns marcos históricos, referências de nossa cidade. Elas representam informações e ajudam a reconhecer os patrimônios históricos em épocas diferentes. Podemos observar que a paisagem também modificou ao longo do tempo. Todo desenvolvimento traz mudanças expressivas ao ambiente. Algumas são mais lentas, outras são muito rápidas. Às vezes visitamos um lugar em um dado momento e em pouco tempo, quando voltamos, tudo está diferente. Uma rua que não era asfaltada e agora já está. Um comércio que não existia, agora existe. A praça nova que foi construída. A árvore que foi arrancada. Enfim, tudo se modifica de alguma forma, seja pela transformação do tempo ou pelo ser humano. A única coisa que não muda é a minha tristeza. Quando a nossa aula vai chegando no fim. Ai, gente, agora a gente vai ter que rever nossas aventuras. Vamos lá? Começamos com nosso diário e também reconhecemos a forma correta de pesquisar e escrever uma notícia. Conhecemos um pouco mais sobre alguns de nossos marcos históricos e a importância deles para a nossa comunidade. Descobrimos as diferenças entre tipos de paisagens e a influência humana sobre elas. Antes que eu me esqueça, eu fiz o cartaz e vou mostrá-lo em foto para vocês. E aí, vocês fizeram o seu? Ah, gente, então, se você fez o seu cartaz também, sua família te ajudou? Que bom! Crianças, se alguém que está nos acompanhando hoje perdeu a última aula, não deixem de assistir. É só pesquisar no site da Prefeitura de Uberlândia e acessar o portal Escola em Casa. Lá tem todos os links das aulas e ainda conta com uma sala de leitura. Quero terminar nossa aula mandando um abraço todo especial para todas as professoras e professores da rede de ensino de Uberlândia. Parabéns pelo lindo trabalho que vem desempenhando. Turma linda do meu coração, foi um prazer aprender mais um pouco com vocês. Espero encontrá-los na próxima aula. Eu vou sentir muita saudade. Continuem se cuidando, desenvolvendo as atividades do portal da Escola em Casa e as atividades complementares dos seus professores. Lembre-se, sempre que todo esforço vale a pena e que o conhecimento é uma aventura fantástica. Quero ver todos aqui na próxima aula, hein? Combinado, combinadinho. Conto com todos vocês. Tchau, crianças. E muitos beijos da professora Cris.